Sejam bem aceitas as palavras de minha boca, o meditado do meu coração, perante tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Hoje temos algumas leituras que, a princípio, passando o olho batido, a pessoa fica assim, nossa, mas qual é a ligação disso tudo? Eu entendo que a gente pode começar a entender isso olhando com calma o Evangelho de hoje. Quando a gente olha o Evangelho de hoje, né, ele tem duas partes. E a primeira delas, né, Jesus está falando como ele vai comparar aquela geração, né? E ele fala, né, João Batista veio sério, austero, rígido, né, um homem que vivia no deserto, um homem rigoroso, que não bebia, não fazia isso e tal. E reclamaram de João Batista. Depois vem Jesus, mais light, né, anda ali com todo mundo, tá nas festas, né, e reclamam disso, né. E aí é o momento que Jesus vai dar a chamada de atenção. A gente sabe que muitas vezes só aí a gente já tira uma lição que quem quiser reclamar vai arranjar motivo de qualquer jeito, né? Isso daí não é algo para nos surpreender. Mas a gente ainda pode tirar uma outra lição disso tudo. Lembrar que a alegria, a felicidade, o se alegrar, né, comemorar, o estar com as pessoas, não é também um pecado. Porque é claro que a gente precisa de momentos mais sérios, que a gente precisa se corrigir melhor, em que a gente precisa estar mais atento. Mas a gente também precisa dos outros momentos, né? E aí a gente também precisa dos outros momentos. E é interessante que as leituras de antes, a gente tem leituras mais festivas, mais alegres, né? Como o profeta Zacarias, fazendo o povo se alegrar, né, da libertação que vem. E algumas mais, digamos assim, mais sérias, mais difíceis, mais duras, como o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Isso é porque as duas coisas são necessárias na nossa vida e é importante a gente saber dosar. É por isso que o mesmo plano de salvação de Deus precisou de João Batista rígido, né? Corrigindo os caminhos, fazendo a coisa entrar nos eixos, e também precisou do olhar misericordioso de Jesus, da salvação que vem por ele. Essa ambiguidade não tem nenhuma contradição. Na verdade, são dois aspectos que são necessários que nós tenhamos sempre em mente. E tanto não tem contradição que é interessante. E vocês viram que hoje, ao invés do Salmo, a gente fez a leitura do Cântico dos Cânticos, né? Ou Cantares de Salomão, para quem tá achando que aquelas bíblias mais antigas, né, vinha assim. E é um livro que até hoje divide muitas pessoas. As pessoas ficam muito confusas com esse livro, porque não é um livro, na Bíblia, eminentemente teológico. Né? Não é um livro propriamente religioso. Entende-se que ali há uma metáfora, uma história, né, sobre um casal, né, um poema romântico, digamos assim, e que aquilo ali simboliza também a relação de Deus com seu povo. Mas não é um livro propriamente religioso. Está na Bíblia. E isso é a parte interessante, justamente porque a própria relação, né, conjugal, a própria alegria, a própria festa, o próprio amor em suas várias manifestações também são expressões divinas. Também merecem, devem ser valorizadas. Não há nada para se temer. A gente tem uma ideia, muitas vezes, de religião que cai numa coisa que lá os primeiros cristãos chamaram de uma heresia, né? Que era a ideia
de alguns grupos gnósticos que assim, não, tem a coisa totalmente pura, espiritual, completamente separado do que é material, do que é físico, do que é terreno. Só que não é assim. Tanto não é assim que nós cremos que Cristo é Deus e homem. É o divino habitando no humano. É esse encontro pleno entre a perfeita divindade e a perfeita humanidade que se encontram. Esse é o mistério da encarnação. Essa é a crença básica que nós temos. Então isso mostra que não, o nosso mundo não é um mundo mau, é que a criação não é mal, nós não somos almas aprisionadas nesse mundo que precisam correr desesperadamente dele. Respeitamos, tem outros irmãos de outras crenças que acreditam nisso, mas não é a nossa crença. Nossa crença é que esse mundo é um presente que Deus nos deu. Por isso a gente começou hoje com um primeiro hino que fala muito disso, né? Da presença de Deus na sua criação, as obras que Ele cria. É como Ele manifesta essa grandiosidade. É bem verdade que esse presente anda muito mal cuidado, né? É aquele presente que a gente recebeu, deixou meio jogado ali, né, num canto, já pisaram, já deixaram cair, já sujou. É verdade. Mas ainda é um presente. Ainda tem como ser consertado, ainda tem como ser melhorado. Entender que o nosso mundo é um presente, que a nossa vida é um presente, que o nosso corpo é um presente de Deus, que as relações que nós temos, né, seja de amizade, seja a relação conjugal, seja a relação familiar, seja como for, são presentes de Deus para a nossa vida, nos faz ter um outro olhar sobre elas, sobre como elas devem ser valorizadas, como Deus quer de nós a alegria. Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância. Ele não quer que sejamos tristes, né, arrancudos, né, isolados. Tanto não quer que Ele criou um mundo que nos obriga a que dependamos uns dos outros. Ele quer o ideal de comunidade, né? Inclusive, a promessa dele é que onde 2 ou 3 se reunissem, ele estaria. A ideia essencial, né, na nossa visão é justamente isso. Reconstruir esses laços, reunificar, né? Com a queda, a humanidade se espalha, a humanidade se divide. E se a gente for pegando lá, desde o Gênesis a gente vai vendo isso, né? Vai começando todo tipo de conflito, né? Vai começando toda a separação, toda a desagregação, né? Irmão contra irmão, e assim o mundo vai caindo e caindo e caindo. Se no primeiro Adão tudo se quebrou, tudo se espatifou, tudo se despedaçou, Cristo, como segundo Adão, vem para reunificar aquilo que estava disperso, aquilo que estava separado, aquilo que estava desunido, vai se unindo novamente, vai se colando. Como se um vaso quebrado nós fôssemos juntando os caquinhos e fôssemos colando, um a um. Esse é o nosso trabalho. Esse é o Ministério de Reconciliação. Essa é aquela grande verdade que a gente tem. Então Deus nos quer alegres, Deus nos quer felizes, Deus quer que vivamos sim a nossa vida, que sejamos felizes, que nossa fé seja uma fé de alegria, uma fé comprometida com a misericórdia, comprometida no cuidar do outro, uma fé que também a gente, nos nossos momentos mais difíceis, mais sacrificados, né, possamos encontrar refrigério. Quando estamos sobrecarregados, podemos deixar nossa carga e sair recarregados, né? Isso tudo faz parte da nossa fé. Vão ter momentos que a gente precisa botar as coisas nos eixos? Vão ter momentos. Isso faz parte da vida humana, né? Mas não é a nossa
vivência. Se fulano vai em tal lugar, se fulano é amigo de ciclano, se fulano é assim o assado, que é o mal, é o pecado. Até porque, e aí é a grande contribuição da carta de Paulo de hoje. O pecado, o mal, ele está atacando dentro da gente. Ele está tentando atacar dentro da gente. Não precisa nem de uma ação externa. A gente vive nesse conflito, nessa luta, né? Nós estamos lavados, remidos por Cristo, mas o inimigo ele fica ali nos rondando, como Pedro vai falar, né? Fica ali como um leão rondando para tentar achar uma brecha para nos atacar. Mas isso está dentro da gente. E é por isso que a gente precisa exercitar nossa vida de oração, nossa vida de misericórdia, nossa vida de atos de bondade. Porque aí nós começamos a reconhecer, porque às vezes a gente pode estar dentro da igreja, a gente pode estar dentro de uma organização, sei lá, de socorrer outras pessoas, ou qualquer outra coisa que se considere boa, mas por dentro a gente não está legal. E aí a gente vai precisar trabalhar isso, né? Assim como Cristo estava nos lugares considerados piores, escandalizando todo mundo, deixando todo mundo de cabelo em pé, porque ele gostava disso também, né? Mas era Cristo. Não estava, o coração não estava afetado por o que houvesse de ruim ali. Então continuava sendo quem era e agindo da forma que é. É interessante que nossos irmãos no Oriente, eles gostam muito disso nas diversas crenças religiosas. Eles gostam muito de uma flor, que é a flor de lótus, né? Que é uma flor que ela nasce ali, ó, no meio da água mais suja às vezes, mas a flor ela não encosta ali, ela nasce, ela vem o caule e a flor nasce lá em cima. Até a nossa igreja na Índia também usa ela no símbolo. Isso deve nos fazer lembrar um ensinamento muito interessante que a natureza, criação de Deus, nos dá, né? E Deus se revela também na sua criação. Nós podemos estar onde for, mas não devemos deixar que aquilo que há de ruim nos contamine. Nós, pelo contrário, devemos buscar sim, cada vez mais poder, a luz que nós recebemos, o amor que recebemos, a graça, a misericórdia, podemos espalhar. E aí sim, nós vamos lembrar que o reino dos céus ele é comparado com um banquete, com uma grande festa, né? O nosso sacramento principal, digamos assim, o sacramento que nós repetimos a todo culto, ou quase todo culto, é a da Eucaristia, um banquete, é uma festa, né? Em que todos são convidados, porque é isso que Deus quer para nós, quer a alegria, quer o amor, quer realmente essa festa no mundo. Então, que possamos nós trabalhar os nossos corações, tirar de dentro de nós aquilo que nos afasta, nos leva para os caminhos do mal, os caminhos da morte, os caminhos da tristeza, né? E possamos vivenciar a alegria. E a verdadeira alegria em Deus é uma alegria em comunidade, é uma alegria que é partilhada com os outros, porque é isso que nós fazemos. Quando nós trazemos e partilhamos a alegria com as pessoas, nós estamos fazendo um pouquinho do caminho para o reino dos céus, que é justamente essa grande alegria, essa grande festa em que todos são convidados e todos são bem-vindos para participar. E que Deus nos abençoe. Amém.